Em 1939, um pesquisador ele estava com a seguinte dúvida: será que as crianças adquirem gagueira quando elas são rotuladas como gagas? Aí ele teve a péssima ideia de fazer o seguinte: que tal se nós fôssemos num orfanato, um grupo de criancinhas que não gaguejam e fizermos elas acreditarem que são gagas durante meses? Será que elas vão se tornar gagas? Pois é, esse experimento resultou nos estudos mais antiéticos da humanidade. Mais tarde, os próprios estudantes do Departamento de Psicologia da Universidade de Iowa apelidaram esse estudo como o estudo monstro. Hoje, no Ciência, Horror e História, nós falaremos sobre ele, sobre o estudo monstro. Inicialmente, vamos falar sobre a biografia do pesquisador que idealizou esse estudo, que se chama Wendell Johnson. Bom, Wendell Johnson ele vai chegar na Universidade de Iowa aos 20 anos. Ele era descrito pelos colegas como um sujeito quieto, mas engraçado. E ele foi estudar na Universidade de Iowa, onde ele obteve seu mestrado em psicologia, justamente porque lá tinha o centro de pesquisa mais desenvolvido sobre gagueira nos Estados Unidos. Era uma época que a fonoaudiologia ainda estava lutando para ser reconhecida como ciência. E aí ele fez o mestrado dele na área de psicologia com o título Patologias da Fala. E ele mesmo disse que ele se tornou um fonoaudiólogo porque ele precisava de um na sua infância. Uma curiosidade para dizer para vocês é que como esse era um centro mais respeitado, mais famoso de fonoaudiologia na época, ele atraía muitos estudantes gagos, e esses estudantes gagos, tanto na graduação quanto na pós-graduação, submetiam a vários autoexperimentos, como, por exemplo, atar as mãos que eles escreviam, né, fazer experimentos de lateralidade, porque na época não se sabia se a gagueira estava envolvida com alguma coisa de atenção, então eles davam um choque, eles faziam experimentos quando estavam bêbados ou não, para ver a tonia deles, se melhoravam a gagueira ou não. Os professores da época acreditavam que a gagueira ela era provocada por sinais incorretos vindos do cérebro. E em 1937, o Wendell Johnson ele vai se tornar professor na Universidade de Iowa, no departamento de psicologia, e ele discordava dessa ideia. O Wendell não estava convencido que a gagueira era um problema de sinalização cerebral, baseado na sua própria história. Ele falava normalmente até os 6 anos de idade, até que aos 6 anos de idade o professor disse para ele que ele era gago. E aí ele se lembra que ele ficou extremamente auto-reflexivo, ele ficou hesitante em falar, e aí ele acha ansioso e consciente do que ele estava falando, né, dos sons que ele emitia, quando ele repetia os sons, e ele acha que foi isso que deflagrou, ou pelo menos estabilizou, ou criou a gagueira permanente nele, que ele ainda possuía. E ele mesmo concluiu que ele produziu a sua própria gagueira devido a esse estímulo que ele recebeu do professor e a todo esse comportamento que ele teve depois devido a esse estímulo. O problema é que a ciência não se baseia em uma biografia, num único caso, ou mesmo no que a gente chama de case report, que é a publicação de um caso único. A ciência precisa da construção de uma comprovação estatística. Ele tinha muito claro na sua mente o seguinte, que a gagueira não começava na boca da criança, ela começava no ouvido dos pais e nas críticas que os pais faziam a essa criança. É uma ideia interessante, provocante, que ia contra o que se pensava na época, né, e extremamente poderosa. Se essa ideia fosse verdadeira e a gagueira fosse realmente aprendida, ela poderia ser, por outros estímulos, desaprendida. Então era uma ideia interessante, uma ideia estimulante até certo ponto. Mas nessas ideias dele, a experiência de vida dele não era ciência, e ele queria transformar isso numa ciência, numa verdade, ele queria a comprovação científica do que ele achava. Então, para isso, ele resolveu fazer um experimento clínico para validar sua tese. Quais eram os experimentos? Que experimento que ele ia fazer? Ele ia pegar um grupo de crianças que não eram gagas e ele ia conseguir fazer com que elas se tornassem gagas, ou seja, ele ia produzir gagueira em crianças normais. Se ele conseguisse fazer isso, era uma comprovação de que a gagueira era uma resposta condicionada aos estímulos ambientais. Então ele pensou, vamos colocar esse experimento à prova. Então, em 1938, o Dr. Johnson ele recrutou uma estudante de psicologia clínica chamada Mary Tudor. A Mary Tudor ficou muito feliz em participar inicialmente desse estudo,
mas ela também ficou um pouco apreensiva, um pouco temerosa, porque ela sabia que se a hipótese estivesse correta, que eram fluentes, se tornariam gagas após o experimento, se fossem rotuladas como gagas. Bom, a Universidade de Iowa ela mantinha um convênio com um orfanato que era em Davenport, uma outra cidade, né, um pouco distante da Iowa City, onde era a Universidade de Iowa. 17 de janeiro de 1939, a Mary Tudor foi de barco para Davenport, em direção ao orfanato, apenas com caderno de anotações, um quadro de giz, um dinamômetro e um gravador bem precário. Bom, um pouco sobre esse orfanato. Esse orfanato ele foi fundado para abrigar os filhos dos oficiais americanos que ficaram órfãos durante a Guerra Civil Americana. Em 1939, que é a época onde o estudo acontece, ele tinha 600 órfãos e semi-órfãos. Quer dizer, semi-órfãos porque tinham pais, os pais estavam numa situação extremamente precária e acabavam deixando as crianças lá. Elas não poderiam ser adotadas, mas elas estavam lá para receber os cuidados. Bom, que época que nós estamos? Nós estamos em 1939. Os Estados Unidos ainda estavam em crise. E então esse orfanato ele tinha uma grande escassez de recursos, como a maior parte dos orfanatos. A biografia descreve que na época ele tinha uma grande melancolia, ele era um ambiente melancólico, não é como um orfanato que você imagina hoje, onde seja de cores alegres e nem tenham atividades para distrair as crianças. E ele era rígido, não era considerado o mais rígido da época. Agora a gente só pode imaginar o que é ter muita disciplina ali no final dos anos 30. Agora, presta atenção que eu vou falar sobre o delineamento do experimento em si. Como que foram agrupadas as crianças e como vão ser os grupos. Então vamos falar sobre as populações dos estudos. São 4 populações, mas antes eu vou falar mais especificamente aqui sobre 2 populações, que era a população das crianças, né, que estavam ali naquele orfanato, que foram escolhidas, elas não apresentavam sinais de gagueira, elas não eram gagas. O grupo 2A, que a gente vai falar bastante, que são crianças de 5 a 15 anos, ele era dito que a fala deles não era normal e que eles já estavam demonstrando um sinal de gagueira e que precisavam corrigir imediatamente essa gagueira. E tinha o grupo de crianças normais, sem sinais de gagueira, que era o grupo 2B. Só que esse grupo, em vez de receber críticas injustificadas, eles eram elogiados quando eles falavam. Eles falavam assim, nossa, como você fala super bem. O início do estudo. Primeira coisa, ninguém foi informado que aquilo lá era um estudo. Nem os funcionários, nem as crianças, nem o diretor, ninguém. Só quem sabia era o pessoal ali do grupo do Dr. Johnson. E quem estava lá interagindo com essas crianças era a Mary Tudor, era a estudante de mestrado dele. Os funcionários, o diretor do orfanato, achavam que ele estava ali para ajudar as crianças a falarem melhor, psicólogo, qualquer auxílio psicólogo, era tão escasso, tão... De novo, assim como aconteceu naquele primeiro episódio que eu falei do estudo de Tversky, aqui a gente está falando de uma população vulnerável, com poucos recursos, com pouca atenção. Então, um psicólogo indo lá fazer um teste ou melhorar a fala das crianças é ótimo. Eles não tinham quase nada, era um orfanato com poucos recursos, escassos. Então, vamos lá. Início do estudo. 22 participantes. A primeira coisa, eles estabeleceram o QI das crianças. O QI das crianças, todas as crianças tinham QI normal. Então, o projeto ele era bem complicado. Eu falei para vocês de 2 grupos, mas ele também, né, além de induzir a gagueira em crianças fluentes, esse absurdo, ele também testaria se era possível reverter a gagueira em crianças gagas com estímulos positivos. Simplesmente falando para essas crianças que elas falavam super bem, elogiando as falas delas. As gagas estavam em 2 grupos. O grupo 1A, que é onde era dito, você não gagueja, você fala super bem. E para o grupo 1B, que sua fala é tão ruim mesmo quanto as pessoas dizem para você que é você regar. Então vamos focar mais naquele grupo das crianças que não eram gagas, né? Então a Mary, ela pegava o barquinho, ia toda semana lá para o orfanato e ela ficava em média 45 minutos com cada criança.
ela decorou um texto, porque para que a pesquisa fosse válida, ela tinha que dizer o mesmo texto, com a mesma entonação para todas as crianças. Então, aos órfãos com gagueira, ela dizia o seguinte, vou até ler aqui, você vai ficar bem da gagueira, você vai conseguir falar muito melhor do que fala agora. Não preste atenção no que os outros dizem sobre o seu jeito de falar, pois eles não têm o conhecimento que isto é apenas uma fase que vai passar. Então, ela dizia isso para as crianças do grupo 1A, que eram gagas. Foi feito um estudo antes, então foi avaliado o grau de fluência, foi dado até uma nota de 0 a 10, por isso que ela levava o gravador dela. Porque ela voltava com o gravador para a universidade, onde ela e os colegas, os outros alunos do Dr. Johnson, eles davam nota para a fluência da criança, uma escala científica para determinar a fluência e o grau de gagueira da criança. Então, para as crianças sem gagueiras, que seriam rotuladas por um período longo como crianças gagas, ela dizia o seguinte texto, toda semana que ela ia lá. Chegamos à conclusão que você tem um grande problema com a sua fala. Você tem muitos sintomas de uma criança que está começando a gaguejar. Você tem que parar com isso imediatamente. Faça qualquer coisa para se livrar da gagueira. Não abra a boca antes de você ter certeza que você pode falar sem gaguejar. Você não vê como fulano, aí ela citava uma criança do grupo das crianças que eram gagas. Ela dizia o nome de uma criança que gaguejava severamente. Então, ele gagueja feio e ele começou como você e você vai acabar gaguejando feio se você não se controlar. Então, faça tudo que estiver no seu controle para não gaguejar. E aí ela também conversava com a criança, né, antes ou depois, mas esse era basicamente o texto que ela tinha que falar no experimento dela. E ela conversava com a criança antes e depois, fazia perguntas sobre como ia a escola, gravava isso, e era assim que eles avaliavam depois em grupo o progresso dessa criança. Toda semana, de uma pessoa vestida com jaleco branco, que você sabe que é uma profissional. Ela publicou esses dados na sua dissertação de mestrado e também foi achado esse bloco de anotações que ela fazia. Então, nesse caderno, ela disse que na primeira sessão todo mundo falava, né, o grupo das crianças que não tinha nenhum problema de fala, todas falavam bastante, conversavam e até contestavam quando ela começou a dizer aquele texto treinadinho dela. E aí, de acordo com as próprias anotações, vamos ver o que aconteceu com cada uma das crianças. Primeiro, a gente tem a Norma, que era uma criança de 5 anos. Então, no bloco de anotações da Mary está escrito assim, foi muito difícil convencê-la a falar depois da segunda, terceira sessão, embora ela falasse muito livremente no mês passado. Lógico, né, Mary? Quanto a Betty, que era uma menininha de 9 anos, Mary, entre aspas, escreveu assim, praticamente se recusa a falar, põe as mãos nos olhos enquanto eu faço o discurso. Hazel, que era o menino mais velho, ela escreveu, está falando bem menos. Tamborila ao falar, tamborila os dedos ao falar. E quando eu pergunto, por que você está fazendo isso? Ele responde, é para eu não gaguejar. Em suas anotações sobre um garoto de 11 anos chamado Clarence, ela disse, ele parava de falar e dizia para mim que ia ter dificuldade em dizer as palavras. E os professores, eles já tinham relatado que ele se recusava simplesmente a falar durante a aula, a ler um texto em voz alta, por exemplo. Outra coisa que eu esqueci de dizer é que eu disse que os funcionários não sabiam que isso era um experimento, mas os funcionários foram chamados à copa, eram poucos, e foi dado o mesmo discurso. Então ela separou aquele grupo das crianças fluentes, o famoso grupo 2A, e disse para eles o seguinte, olha, nossa equipe analisou e nós vemos sinais de início de gagueira nesse grupo. Essas crianças provavelmente vão se tornar gagas. Ou seja, além desse discurso voltado para as crianças, também estavam sendo estigmatizadas, rotuladas pelos funcionários, pelas pessoas do próprio orfanato. E por fim, a Mary, uma criança de 6 anos, né, que ela tornou-se, segundo as anotações da Mary, ela se tornou-se retraída e mal-humorada.
E aí a Mary perguntou para ela, segundo suas anotações, se ela tinha uma melhor amiga. Ela respondeu que, Perguntou, a sua melhor amiga sabe que você é gaga? E ela disse, não. E a Mary, a estudante, perguntou, você não disse para ela? E aí a menininha disse, eu não falo mais com ela. A Mary, essa menininha que tinha 6 anos na época do estudo, ela fugiu 2 anos depois, ela foi para um outro orfanato. E aí, numa entrevista que ela concedeu em 2003, ela disse que esse experimento, obviamente, arruinou a vida dela e que ela não conseguia mais falar com ninguém. Inclusive, foi muito difícil fazer entrevista com ela, que ela realmente não falava. Ela só disse isso. Esse experimento arruinou a minha vida, eu não consigo falar com ninguém, e falou um palavrão. Esse foi tudo que eu conseguiram obter dela durante a entrevista. Esse estudo, ele durou 5 meses e a gente sente que a Mary não ficou indiferente a tudo isso pelas anotações dela e depois pelo que ela fala, que ela descreve. Tanto é que depois que ela finalizou o estudo, depois que ela já tinha concluído o mestrado dela, estava totalmente formada, ela voltou algumas vezes ao orfanato para fazer um trabalho voluntário, e principalmente com as crianças do grupo 2A, que eram aquelas que não tinham gagueira, mas ela tinha notado uma piora no comportamento delas. Conversava especificamente com essas crianças e disse que aquilo era um estudo, era uma brincadeirinha, elas falavam bem, não era para levar a sério o que ela tinha dito. O que ela tinha dito não era verdade, mas era tarde demais, Mary. Em 1940, ela escreveu uma carta para o Dr. Johnson, depois que ela terminou o mestrado dela, em que você vê que ela tem um tom respeitoso, mas um pouco defensivo também. Ela diz o seguinte, entre aspas, eu acredito que com o tempo eles vão se recuperar, mas nós, com certeza frisado, deixamos uma marca definitiva na vida deles. Resultados. O que eles tiveram de resultados? A hipótese do Dr. Johnson estava errada. Como eu disse, era dado um grau para a fluência das crianças. E não teve alteração em nenhum grupo, praticamente, da fluência das crianças. Uma alteração um pouco breve, tanto no grupo que eram de crianças gagas e elas eram elogiadas, não teve melhora, e também as crianças do grupo 2A, do nosso famoso do grupo 2A, que as crianças eram fluentes, mas eram rotuladas como gagas, elas não tiveram uma grande alteração na fluência delas, em termos de se tornarem gagas. A hipótese dele é que esse condicionamento trazia alguma mudança para o estado de fluência, né, de se tornar gago ou não, mais gago ou menos gago, não foi comprovada. A visão da dissertação da Mary é que não é possível construir um gago por condicionamento, ou seja, a hipótese de Johnson estava errada. Mas isso não significa que o estudo não teve um impacto. Mas em termos de impacto psicológico, claro, na dissertação dela, que trouxe muito impacto para as crianças. As crianças se tornaram crianças mais tímidas, extremamente ansiosas, que não gostavam de falar, que eram muito autoconscientes, que eram crianças com baixa autoestima, crianças que falavam pouco. E ela mesma diz na dissertação dela que todas sofreram mudanças comportamentais negativas. Esse estudo ele ficou na obscuridade por anos, anos e anos e anos. O Dr. Johnson não fez nenhum esforço para publicá-lo. Não se sabe por que exatamente. Será que foi porque isso ia contra a tese dele ou porque os colegas dele disseram não faça isso, se você fizer isso você vai arruinar a sua carreira porque isso aqui é um absurdo de estudo em termos éticos? A gente não sabe. A dissertação da Mary foi direto ali para a biblioteca, onde ela ficou anos. A dissertação da Mary sempre esteve disponível na biblioteca do Departamento de Psicologia do Estado de Iowa e possuía uma fama ali interna entre os alunos de psicologia que apelidaram o estudo da Mary, o estudo da Mary, como estudo monstro. Foi aí que veio o nome desse estudo como estudo monstro. Se você jogar na internet o estudo monstro, você vai ver, vai cair nesse estudo sobre fonoaudiologia da Mary Tudor e do orientador dela. Ele só saiu da obscuridade, o trabalho da Mary, em 2001, quando um jornal californiano chamado San Jose Mercury News começou a contar a história absurda
desse estudo em várias matérias. E agora fazendo aquela parte, né, que eu sempre gosto de fazer, aqui a gente não julga as pessoas, mentira, a gente julga sim um pouquinho, né? Mas a gente analisando as pessoas, vamos analisar o Dr. Johnson. Justo ele, que relata que sofreu bastante na infância com a gagueira dele, e ele nunca mostrou um arrependimento público quanto a esse estudo. A Mary se arrependeu, voltou ao orfanato, ofereceu sessões para as crianças de fonoaudiologia, falou a verdade para as crianças. A Universidade de Iowa, nos anos 2000, pediu publicamente desculpa por esse estudo. O departamento pediu desculpas, se envergonhou, disse que isso tudo nunca deveria ter acontecido. E o Dr. Johnson nunca pediu desculpas. Mas talvez ele tenha sentido o impacto disso. Tanto é que ele era um palestrante muito popular na universidade, porque suas palestras eram muito boas. Ele, apesar de ser gago, veja só, isso não impossibilitava de ser um palestrante bem popular, preservava aquele humor da infância e da juventude. E olha só, talvez ele tenha aprendido com o estudo dele, só não quis se dobrar. Ele costumava, depois dos anos 40, aconselhar durante as suas palestras, os alunos lembram disso, a questionar afirmações dogmáticas. E dizia assim: quando alguém fizer uma afirmação dogmática e absoluta, mesmo que essa pessoa seja um expert qualquer, sempre pergunte a ele: o que você realmente quer dizer com isso? E como você sabe disso? As crianças do orfanato, elas não tiveram essa oportunidade de ouvir essa palestra do Dr. Johnson antes dos experimentos. Então, elas nunca puderam indagar, nunca puderam questionar. E ele passava depois, sempre em suas palestras, vários alunos lembram disso, ele passava essa mensagem: questione quando alguém for muito incisivo e dogmático, mesmo que ela pareça um expert, né? Mesmo que aquelas criancinhas estavam vendo, olha, um profissional da universidade vestindo um jaleco branco, questione. Por que você está dizendo isso? Como que você sabe disso? O que você realmente quer dizer com isso? As criancinhas nunca tiveram a oportunidade de questionar. O que sabemos hoje sobre a gagueira? Ela é vista hoje como uma predisposição genética que pode ser desencadeada ou não por fatores ambientais. Ainda é um distúrbio da comunicação bastante complexo. Nos anos 2000 houve um processo judicial dos participantes do grupo 2A contra o estado de Iowa, que era o dono da Universidade de Iowa. Foi dado como uma causa favorável aos pleiteantes e foi pago 900 mil para os objetos, né, que são as crianças que participaram daqueles estudos ou dos seus herdeiros. Pouco, porque deve ter arruinado a autoconfiança, como foi dito, arruinou a autoconfiança. As pessoas que depõem sobre isso, elas falam que elas ficaram sofreram as consequências à vida adulta. Elas não ficaram gagas, mas ficaram marcadas com uma baixa autoestima, uma dificuldade muito grande de falar em público e ficaram muito autoconscientes antes de dizer alguma coisa. Então isso afetou a vida delas de uma forma terrível. Então esse foi mais um episódio aqui da nossa série, né, Ciência, Horror e História. E se você está achando nossos episódios interessantes, por favor, dê o like aqui, se inscreva, porque isso é importante para a divulgação do canal pelo algoritmo do YouTube. Então é isso. Tenha um bom resto de dia. Eu sei, não vai ser fácil, desculpa. E até o próximo episódio de Ciência, Horror e História. Tchau!